Bora lá então se aprofundar um pouco mais sobre o MHI, tá? Eu vou primeiro trazer para vocês a parte mais simples e a gente vai se aprofundando aos poucos até a gente conseguir entender, tá? A primeira coisa que você tem que ter em mente, né, é que você precisa sim ficar bom em price action, certo? Então, expliquei para vocês sobre suporte e resistência, certo? Então, é aquilo que eu mostrei para vocês. Terceiro toque, né? A primeira é marcação, segunda é confirmação, terceiro toque, vocês entram, né? Lembrando que o gráfico ele não é perfeito, né? Então isso não funciona 100% na prática. O que você tem que fazer é treinar, né? E entender, né? É com o tempo, é uma clareza psicológica que você vai ter a partir do momento que você começa a treinar bastante com o gráfico, né? Você começa a ter uma clareza, começa a entender que o gráfico ele não é perfeito, que as suas movimentações é dada por tal fator, blá 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 blá, aquele monte de coisa. Observem aqui, ó, um toque, né, ó, que existe um suporte de resistência, ó. Olha só. Certo, ó. Um, dois, aí ele rompeu, certo? Aí ele voltou para a taxa. Vocês concordam comigo que aqui ainda está, ó, um, dois, ainda está dentro dos três toques, ó. Aqui vocês entrariam, ó, certo? Acreditando numa queda. Observa que aqui novamente ele está respeitando. A partir do quarto toque, já não é mais tão assertivo. Como que você trabalha com suporte e resistência? Suporte e resistência você vai trabalhar, bateu no suporte, né? Lembrando que o suporte é a parte de baixo, suporte, igual um suporte de televisão, fica onde? Na parte de baixo. A resistência é a parte de cima, certo? Então, essa parte de baixo aqui é basicamente o suporte, e essa parte de cima é a resistência. Beleza? Tá certo. Então, bateu aqui no nosso suporte, a gente vende, certo? Bateu no suporte e vende. Observa que ó, teve 1, 2, 3 toques, 4, 5. Então existe uma grande chance dele não funcionar, certo? Dessa minha entrada não funcionar. Mas pelo visto vai dar bom aí. Só que o que vocês têm que levar em consideração? Vocês têm que entender que quanto mais, o gráfico ele funciona da seguinte forma, né? Cada toquezinho desse daqui, ó, cada toquezinho desse daqui, ele toque e cai, toque e cai. Por quê? Porque quem está controlando isso aqui é o banco. O banco não quer que vai lá em cima de uma vez. Ele quer que o preço dá uma segurada aqui nessa taxa, né? Vamos imaginar que aqui existe, ó. Vamos imaginar assim, ó. Vamos imaginar que aqui existe um suporte, aqui existe uma resistência, certo? Olha só. Vamos imaginar que aqui existe um suporte. Opa, peraí, galera. Desculpa. Vamos lá. Resistência. E aqui existe um suporte, certo? O que acontece? O preço, ele não vai daqui, né? Ele vai bater nessa taxa e ele vai decolar. O que você tem que entender? Você tem que entender que essa taxa, vamos supor que aqui ela está entre, vou colocar aqui, ó, R$ 12 e R$ 3. O gráfico ele está trabalhando dentro dessa taxa. O banco, as empresas, enfim, eles precisam que o preço se mantenha nessa taxa, certo? O banco, na verdade, é a válvula de respiro. É o banco que concentra você nesse, né? É o banco que, na verdade, não deixa o preço do nada, tá aqui em 12 vir para 65. O banco ele faz o quê? Ele controla isso aqui, a válvula de respiro, porque o preço ele não pode estourar do nada. O dólar não pode da noite para o dia para R$ 10, sabe? Não é igual criptomoeda, é diferente. Quando a gente fala em moedas, né, paridade de moeda é diferente. Criptomoeda geralmente tem essas oscilações muito fortes, enfim. Aqui já é um pouco diferente. Então o banco ele controla essas movimentações aqui. Certo, galera? Eu estou um pouco sem voz porque hoje eu fiquei o dia todo dando mentoria, tá? Dia todo não, né? Porque ainda é 10h41. Mas eu fiquei por um bom tempo dando mentoria no dia de hoje. Então, beleza. Então, o que acontece? O preço está trabalhando aqui dentro. Perfeito? O preço está trabalhando aqui dentro. O que a gente entende? O que eu preciso que você entenda? Eu preciso que você entenda que essa zona ela é forte. Por que esse de R$ 12? Porque é uma zona onde, imagina, chegou em R$ 12, o banco fica de olho, porque ele não quer que foge daquela zona. Certo? Então, pode ver que aqui atrás, olha só. Inclusive, nós teve um gain aqui, ó. Pode ver que aqui atrás, ó, olha só. Ó, esse aqui é um horário excelente para operar, tá vendo? Ó, aqui atrás, olha o que aconteceu. Ó, o gráfico subiu, ele deu um toque, subiu, ó, dois toques. Ó, no terceiro você entra. Desculpa novamente. Não, perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu achei que tinha dado mais um toque ali. Então, ó, primeiro toque, marcação, segundo toque, confirmação e terceiro toque você entra.
E olha só como respeitou. Ah, Luan, mas sempre vai respeitar? Não, galera, não é sempre que vai respeitar. Sabe por que não é sempre que vai respeitar? Porque o gráfico ele não é perfeito. A gente tem que entender a movimentação do gráfico para só então a gente entrar aplicando as nossas estratégias. A gente tem que entender que o gráfico ele é imperfeito e que a gente precisa driblar a movimentação do gráfico se a gente quer ter resultado, certo? Então o que a gente entende aqui? A gente entende, ó, um toque, dois toques, no terceiro a gente entra comprado. Olha só, teria dado gain. Ele poderia romper e continuar descendo. E aí? Cara, é a vida. O gráfico é assim, não tem o que você faça. Só que daí essas estratégias, elas dividem. É que nem eu sempre expliquei para vocês, olha só. Existe uma divisão, certo? Um lado é a venda, o outro lado é a compra, certo? Um lado é a venda, o outro lado é a compra. E existe aqui dentro, olha só, 50% de você acertar um lado e outro 50% de você acertar o outro lado, certo? Ou seja, o que você faz com essas análises? Você aumenta a assertividade de um lado, certo? Por quê? Porque a gente entende que o gráfico é cíclico. Primeiro entendimento. Tá, mas por que ele é cíclico, Luan? Ele é cíclico justamente porque a empresa está ali, né, equilibrando esse preço, ele está prestando atenção no preço. Quando chega aqui nesse valor que a gente falou que era R$12, um exemplo, pode ver que a empresa segura bem nesse preço de 12, ó, vai lá, bate, bate, bate. Aí depois rompe, aí vem aqui novamente, ó, bate, bate, ó, aí vai lá embaixo, aí de novo, bate, bate, e novamente é respeitado. Ou seja, essa taxa de 12 é uma taxa forte. Então é por isso que o mercado ele é cíclico, é isso que eu quero que vocês entendam, certo? Essa movimentação, certo? Essa movimentação aqui, ó, que o gráfico faz, é devido a diversos fatores. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa questão de acreditar no que é 100% certo. Porque não existe, né? O gráfico ele é imprevisível, a gente não sabe a movimentação futura dele. Ele pode continuar subindo, ele pode romper, ele pode bater na taxa, ele pode voltar, e pode ver que ele está respeitando ainda essa taxa. Ó. Novamente ele está respeitando essa taxa aqui de resistência, certo? Então é interessante que vocês entendam isso. Como vocês viram, eu entrei para a mesma vela. Por que eu entrei para a mesma vela? Observa que o pontilhado está em cima da vela, certo? O pontilhado em cima da vela. Eu vou fazer uma entrada para a próxima vela só para vocês entenderem o que seria entrar para a próxima vela. Quando que eu entro para a mesma vela, Luan? Quando eu identifico, olha só, esses pavios aqui. Identifiquei pavio, tá aí. Eu entro para a mesma vela. Beleza? Por quê? Gráfico de alta volatilidade. Tá vendo? O gráfico ele tá com alta volatilidade, porque ele alcança um preço e volta. Olha só. Ele vem nesse preço aqui embaixo e volta, e fica nessa movimentação, e desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Então é um gráfico de alta volatilidade. Entenderam? Então agora eu vou mostrar para vocês como que faço uma entrada para a próxima vela, que também é simples, é tranquilo, né? Vamos ver se a gente acha um gráfico aqui que vai estar respeitando o suporte e resistência. A gente vai entrar para a próxima vela. Para a mesma vela, galera, a gente só entra quando o gráfico está muito volátil. Quando o gráfico está com uma volatilidade baixa, tipo aqui, ó, isso aqui é uma volatilidade baixa, certo? Por quê? Não tem muito pavio. Tem mais velas inteiras do que pavio. Então aqui a gente pode entrar para a próxima vela, certo? Eu vou fazer uma marcação aqui para vocês verem que a marcação ela não é perfeita, ela não é em cima do que deve ser, do que ah, Lua, por que ela não vem aqui embaixo? Por que ela está vindo aqui? Porque está sendo mais respeitado essa zona, tem mais estoque aqui do que a parte de baixo. É meio que a média entre a parte de baixo e essa parte aqui, entendeu? Então, o que acontece? Como que eu entro para a próxima vela? Eu aguardo o gráfico relar aqui, o pontilhado ele tem que estar na frente. Vocês entendem isso? Olha só, o pontilhado ele tem que estar aqui na frente, ele não pode estar em cima da vela. Olha só, aqui ele está na frente, ó, 33, 32, 31. Olha o que acontece. O pontilhado está em cima da vela. Se eu entrar agora, eu vou estar entrando para a mesma vela, acreditando num resultado final para a mesma vela. Eu preciso entrar para a próxima vela. E como que eu faço para entrar para a próxima vela? Eu aguardo esses minutos aqui zerarem e aí vai aparecer a próxima vela. Então, na hora que ele bater aqui na minha resistência ou no meu suporte, pode ver que ele está bem aqui no meio. Né? O que eu faço? Eu entro acreditando para a próxima vela, certo? Vamos ver aqui se existe um outro ponto de suporte e resistência. Acho que esse aqui é o que está mais próximo de acontecer alguma coisa, né? Vamos aguardar. Lembrando, galera, eu estou aqui ensinando vocês o grande fator, o grande X da questão é que vocês aprendam. Né? Eu estou pouco me importando com o meu resultado aqui. Eu não estou ligando para isso. Tá? Eu estou disposto a perder para poder ensinar vocês. Vocês tenham visão. Visão é diferente de ficar pegando sinal. Visão é diferente de, sabe, ser profissional é diferente de... Nenhum dinheiro vem fácil, entendam isso. Nada vem fácil. Quem entrou para esse mercado achando que seria fácil, está muito enganado. Então, nenhum dinheiro vem fácil. Vocês precisam estudar, precisam aprender como qualquer outra coisa na vida. Então, vamos aguardar ele encostar
Aí, o que está acontecendo agora, galera? Basicamente, o gráfico ele está andando aqui dentro, ó, olha só. Ele desce, ele vai, ele vem, papapá. Olha só a movimentação que ele está fazendo, né? Aqui, na verdade, teve um rompimento, mas foi um rompimento ali do que aconteceu. Até para provar para vocês que o gráfico não é perfeito, olha só, teve um rompimento ali, certo? Olha aqui, galera, eu não vi isso aqui, cara. Putz, que pena. Perdi uma entrada linda aqui, ó. Perdi uma entrada linda aqui. Devia ter entrado aqui para a próxima vela, porque eu não vi. Mas beleza, vamos aguardar. Então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma briga entre touro e urso, né? É o que eu sempre explico. Eu tenho um lado vermelho, tenho um lado verde. Aí eles têm as mesmas forças, certo? Aí eles estão puxando essa corda aqui, ó. Aí quando um lado cansa, o outro começa a ganhar. Quando o outro lado começa a cansar, o outro vai ganhando. E aí vai. Então a gente sabe que um lado é venda, o outro lado é compra, certo? Então o que a gente aguarda? Oh, meu Deus, novamente eu perdi uma chance. Na verdade, nesse aqui eu teria tomado um loss. Mas beleza, vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu estou esperando esse gráfico aqui resolver alguma coisa. Então, ou seja, é uma disputa, né? O preço está aqui entre 3 e 12 reais e o gráfico está andando ali dentro. Nossa, Luan, mas para que eu preciso saber essa informação? Cara, para tudo que você faz com o gráfico, imagina. Aqui, ó, aqui dá para pegar para a próxima vela. Ó, entrou para a próxima, deixa ele subir. Ramelei ali, mas vamos aguardar. Olha só, vou entrar com 8 aqui. Entrei. Ele foi lá em cima, né? Espera aí, vamos aguardar para a gente ver. Olha só. Vamos ver. Então, deixa eu explicar para vocês aqui essa questão, né, que a gente estava conversando aqui. O que acontece, galera? Existe aqui uma briga de touro e urso. Por que a gente tem que entender esse movimento? Porque a gente sabe que o gráfico ele não é perfeito. A partir do momento que você começa a interpretar o gráfico como uma coisa que é real, que sempre ele vai ter essas movimentações, que essas movimentações são perfeitas, que não muda disso, enfim, tem essa visão, você acaba se propondo, na verdade, assim, você se coloca a não querer aprender, né? E quando a gente fala em opções binárias, quando a gente fala num gráfico que ele é volátil, quando a gente fala num gráfico que ele trabalha com, com indecisões, né? Quando a gente fala de um gráfico que dentro dele a gente está se referindo a emoções, a parte de empresas agindo, bancos agindo, esse monte de coisa, o que a gente tem que entender? Ó, essa entrada aqui, galera, perfeita, eu vou explicar ela para vocês aqui. O que a gente pode absorver disso daí? A gente pode absorver que é necessário que a gente tenha estudo para a gente poder ter gains. É necessário que a gente consiga fazer leitura do gráfico para a gente conseguir obter resultado. Porque simplesmente utilizar o que é perfeito não funciona. Então, observe qual foi a minha entrada aqui. A minha entrada foi, olha só, galera, eu queria muito que tivesse acontecido isso aqui, e perfeitamente aconteceu, olha só. Eu traço aqui, peraí, por isso que eu falo, visão macro é muito importante. Peraí, vem aqui, ó. E tá fazendo um pullback, O que aconteceu aqui? Olha só, aqui dá para traçar. Ó, aqui existe uma linha passando, tá vendo? Ó, existe uma linha. Eu nem lembro de onde que veio essa linha. Não sei se eu acabei de pôr, enfim. Mas está vendo que ela está pegando os fundos dessa vela aqui? Está pegando os fundos dessa vela, certo? Aqui ela já está fazendo uma marcação, ó. Aí ela desce, certo? Ela bate aqui, ela volta e ela encosta nessa linha, certo? Ela encostou na linha. Observa só, isso aqui é importante, galera. Aqui a gente já pode detectar que é uma linha forte. Por quê? Porque olha quantas velhinhas trabalharam aqui em cima. Olha quantas velhinhas trabalharam aqui em cima. Ou seja, olha quantas velhinhas não conseguiram romper essa taxa, cara. Foram 1, 2, 3, 4 velas que não tiveram energia, não tiveram força para romper essa taxa. Então, eu já descobri que é uma zona forte. Aí, sabe onde teve a confirmação dessa zona, por ser uma zona forte? Aqui, ó. Bateu novamente na minha resistência. Tá vendo? Então, ele fez um pullback, ó. Suporte, 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 rompeu. Ó, resistência, bateu. Aqui eu já consigo traçar o meu suporte e resistência. Entende? Eu já consigo traçar. Porque a marcação, ela já não está mais aqui. A marcação, ela está aqui atrás. Tá vendo? Aí aqui deu a segunda confirmação. Eu só preciso de uma confirmação. Deu a confirmação e eu entrei aqui. Tá, Luan, mas você não entrou certo? Como assim eu não entrei certo? É aí que tá. Lembra que a gente conversou que o gráfico ele não é perfeito? E a gente tem que entender as suas movimentações? Observa.
Velas de baixa volatilidade. O que a gente consegue fazer com velas de baixa volatilidade? A gente traça aqui o nosso suporte e resistência. Observe que o gráfico ele veio, bateu no nosso suporte, subiu para resistência, voltou, e ele simplesmente invadiu um pouco a mais a taxa de resistência. Só isso. A única coisa que aconteceu foi, ele invadiu um pouco mais a taxa de resistência. Foi a única coisa, tá? A única coisa que aconteceu foi que ele invadiu um pouco mais essa taxa de resistência. Então, eu acreditando que era uma zona forte, eu resolvi fazer uma entrada de venda, né? Acreditando no quê? No suporte e resistência. Por que essa marcação ela está aqui embaixo? Por que ela não está aqui? Por quê? Aí que tá. Agora, tendo uma outra visão do gráfico, o que a gente pode ver? Existe aqui um suporte e resistência, que provavelmente deve estar se formando ou não, mas olha só, suporte e resistência, que trabalhou por pouco tempo. E a gente pode falar que aqui também existe outro suporte e resistência. Vocês concordam comigo? Olha só, olha a visão macro, galera. Olha a visão macro. Vocês concordam comigo que aqui tem outro suporte e resistência? Olha isso. Ó, aqui não foi até em cima, mas olha lá, bateu lá em cima. Ó, voltou, ó, bateu lá em cima, voltou, bateu lá em cima, voltou. Provavelmente vai dar uma quedinha ou vai continuar subindo. Então, visão macro. O que é de mais importante e de especial nesse mercado? Se você não estuda, se você não tem conhecimento, você não tem boas análises. Você precisa de uma clareza psicológica. Isso daí não vem da noite para o dia. Olha só, aqui está acontecendo um pullback. Eu vou tentar entrar para esse pullback. Ó. Olha só. Ih, já voltou. Pera aí, vamos ver se ele vai descer mais um pouco. Desce, desce, desce. Ai, voltou, galera. Olha só. A minha ideia era entrar bem aqui, ó, nesse pullback. Vamos ver se ele vai bater ali. Vamos ver se ele vai bater. Ai, galera, já foi. Pô, que pena, cara. Que pena. Olha só. Acabei de perder uma entrada. Poderia ser uma entrada show de bola. Perdi a entradinha ali, triste. Mas olha só, vou explicar para vocês essa entrada aqui. Ó, tá voltando, vamos ver se a gente consegue entrar. Vou tentar entrar para a mesma vela. Vamos ver. Deixa ele voltar mais um pouco. Bom, vou parcelar a minha entrada. Vou entrar aqui. Espera ele afundar mais um pouco. Isso aqui é importante. Tudo isso aqui faz parte de estratégia, faz parte de driblar o mercado. Ó. Desceu mais um pouco, eu entro com mais 5. Pegou na mesma taxa. Vou esperar descer mais um pouco, vou pegar mais uma. Porque a minha ideia é entrar com essa taxa com 15 reais. Vamos ver se ele vai descer. Eu preciso que ele desça. Se ele não descer, eu paro aqui. Vamos ver. Ó, não desceu. Parei aqui, já não faço mais entrada. Beleza? Já não faço mais entrada. O que aconteceu aqui, galera? Acabou de acontecer um pullback. Certo? Por que aconteceu um pullback? Vamos ver a finalização dessa vela? Eu explico para vocês o porquê de um pullback. Olha só. Vamos aguardar. Lembrando que a gente ainda tem 10 segundos aí. Só aguardar mesmo. Olha só, foi um infarto aí, mas saiu um pullback, né? Talvez eu deveria ter entrado para a próxima vela. Por isso que eu falo para vocês, o que é necessário? É necessário que você tenha entendimento do gráfico. Eu entrei para a mesma vela, mas olha, se eu entro para a próxima, vocês estão vendo... Quer ver? Ó, o que eu quero que vocês enxerguem? Primeiro o pullback, né? Já vamos entrando em pullback então. Olha só. O que eu quero que vocês enxerguem? Primeiro entrando em pullback, ó. Existe aqui um suporte e resistência, certo? Ó, bateu lá na sua resistência, voltou para o suporte, bateu na resistência, voltou para o suporte, bateu na resistência, voltou para o suporte. Olha só, a sua entrada primeiro já seria aqui, né? Sua primeira entrada já seria aqui, certo? Aqui você conseguiria dar uma terceira entrada, uma segunda entrada, né? Que aqui é marcação, confirmação, certo? Aí aqui é a primeira entrada que dá para dar a segunda. Mas o que eu passo para a galera entra só até a terceira. O que aconteceu aqui, galera? A gente está num gráfico volátil, né? Como que eu sei, Luan, que é um gráfico volátil? Ó o tanto de pavio que esse gráfico deixa. Olha isso. Olha o tanto de pavio. Olha a quantidade de pavios que esse gráfico deixa. Certo? Olha aí, olha a quantidade de pavios. Ou seja, o que existe aqui? Existe um gráfico de alta volatilidade. Gráfico de alta volatilidade, a gente entra para a mesma vela, certo? Vocês viram aqui que eu fiz uma entrada para a mesma vela? Beleza. Peguei duas taxinhas, usei uma estratégia para driblar o mercado. E pode ver que ainda tem mais marcação aqui atrás, ó. Nem tinha visto, tá vendo? Mais marcações aqui atrás. Então sua entrada seria aqui, ó. E daria para ganhar várias vezes aqui, mas entra até a terceira e tá ótimo, certo? Sempre até a terceira entrada. Beleza. Bateu aqui na sua resistência, né? Pode ver que ele bate, desce, bate, desce, bate, desce. O que aconteceu ali? Olha só, vamos desenhar para a gente poder visualizar melhor. Olha só.
que aconteceu ali foi o famoso suporte e resistência. Suporte e resistência, papapá, desceu, papapá, bateu aqui, voltou, foi lá, veio aqui, foi lá, veio aqui. E aqui, olha só, iniciou uma tendência de alta forte, rompeu. O que é importante que você analise? Esse rompimento, essa vela ela tem que estar mais alta do que os pavis anteriores, certo? Vocês concordam comigo que ela está mais alta do que os pavis anteriores? Até lá atrás, olha só, vou fazer uma linha aqui, ela não vai sair muito reta, mas eu vou tentar. Ó, tá aqui, ó, bem aqui. Olha só, reta ficaria aqui. Ó, vocês conseguem ver como que ela está mais alta do que os pavis anteriores? Ó, tá mais alta, ó, tá mais alta, tá mais alta. Então, existe uma grande chance disso aqui ser um rompimento forte, né? Por que um rompimento forte? Ó, a primeira visão que você também tem que ter do gráfico. O gráfico está numa alta, certo? O gráfico está vindo numa alta. Vocês concordam comigo que está numa alta? Só que aqui ele dá uma lateralizada. Só que a chance que existe é que ele continue subindo. Então, várias coisas a favores aí, galera. Olha só. Ele rompeu o quê? Rompeu a resistência. Rompeu a resistência, ele voltou numa vela. Se eu entro para a mesma vela, eu teria tomado um gain, porque ó, ele ia bater aqui e ia voltar. Se eu entrei na próxima vela, tomei um gain, quase tomei um loss. Mas se eu entro para a próxima vela, também funcionaria. Olha lá. Ou seja, ele está falando para a gente que isso aqui foi um rompimento efetivo. Pelo menos por um pequeno período de tempo, porque aqui parece que ele está voltando para dentro da zona novamente. Então, para vocês verem como que é muita informação, né? É tanta informação, cara. E para você poder, né, digerir toda essa informação, é importante, sim, que você estude. Não adianta. Eu não consigo falar para vocês, né, que existe aí uma magia ou coisa do tipo, porque não existe. Porque a única coisa que existe, né, é estudo. Então, tem que estudar, tem que aprender, tem que entender. Então, esse daqui que eu fiz foi o quê? Um pullback. Certo? Por que um pullback, Luan? Desenha um pullback para a gente enxergar esse pullback aí. Olha só. Resistência, suporte. Ó, bateu lá, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. Ó, bateu aqui, olha o que aconteceu, rompeu. Primeira análise que você faz, rompeu todos os pavios anteriores? Sim. Então, beleza. Então, peraí, agora eu preciso que o pullback seja efetivado. Como que o pullback é efetivado? Ele rompe o quê? Ele rompe suporte ou resistência. Nesse caso, ele rompeu. Foi a resistência, certo? Ele rompeu a resistência. Então, foi lá, voltou, foi lá, voltou, foi lá, voltou. Olha só, rompeu a resistência. Aí ele volta. Voltou, bateu na sua linha aqui, onde era resistência, ele vira suporte. Isso aqui é uma retração. E jogou para cima. Olha só o que aconteceu. Realmente ele jogou para cima. Só que vocês entendem que dependendo onde vocês fazem entrada, vocês erram? Dependendo, é isso que eu quero que vocês enxerguem. A coisa, de tudo, de eu ficar aqui, né, utilizando o meu tempo para ensinar para vocês, gravar mais vídeos e coisas assim, é que eu quero que vocês entendam interpretar o gráfico. De que se você faz uma entrada, ó, pullback, vai, ó, subiu aqui, voltou, certo? Faz que você pega aqui assim, ó, bem nessa zona aqui. Não, nem que você pegue aqui, ó. Olha só, para a próxima vela. Vocês entendem que vocês teriam tomado um loss? Vocês entendem que vocês teriam tomado um loss aqui? Porque se você pega para a próxima vela comprando, você quer que ela seja verde. Olha a cor que ela foi, vermelha. Certo? Ou seja, se você não consegue pegar no lugar certo, você não vai conseguir ter ganhos. É isso que vocês precisam entender. Existiu um rompimento aqui de uma resistência, retraiu e jogou para cima. Tá, mas isso aqui é bonito de ver, não é? Bonito de ver? Olha só como é bonito de ver. Ó, resistência, suporte, certo? Ó, resistência, suporte, ó, rompeu, bateu, pegou. Mas e aí, o gráfico é assim mesmo? Uma vela ele rompe, outra vela ele bate? Não, cara, se você não pega no momento certo, você vai ter loss. Essa é a ideia, galera. Poder passar para vocês o momento certo de entrada, certo? Vocês têm que entender qual é o momento certo de entrar. O momento certo de entrar não é qualquer hora, não é de qualquer jeito. Existe um momento certo, exatamente o momento certo. É você entender a movimentação do gráfico. Lua, mas eu não consigo. Então estuda, então treina. Tem a demo aí para isso. Estuda e treina. Isso aqui que eu tô falando para vocês não é nada psicológico. Isso daqui é operacional. E operacional tem na demo, é a mesma coisa que a real. Só tem que estudar e treinar. Treina, cara, treina. Você precisa treinar. E não é fácil, mas também não é difícil, não é impossível. É só estudar, certo? Então, aqui a gente acabou de ver o famoso pullback. Beleza? A gente viu o pullback aí para a mesma vela, tem como utilizar para a próxima vela quando o gráfico
não está muito volátil, vamos ver aqui está muito volátil, não sei. Ó, aqui está com baixa volatilidade. Aí tem que identificar um pullback e entrar, né? Não está muito baixa volatilidade não, viu? Mas pullback para baixa volatilidade, você entra para a próxima vela. Pullback com muita volatilidade, você entra para a mesma vela. Beleza? Essa é a ideia. É isso que eu utilizo, galera. O que eu utilizo. E sempre o quê? Rompendo o pavio. Então, olha só, suporte e resistência, rompeu. Essa vela tem que romper os pavios. Não adianta ela vir aqui só romper a sua linha. Porque essa aqui pode ser uma taxa de suporte e resistência. Lembra que eu mostrei para vocês naquele gráfico? Que ele bateu e voltou? Ele só subiu mais um pouco? Às vezes, o que acontece? Às vezes, o seu suporte e resistência ele só é um pouco mais para cima. Só que você marcou errado. Aí você fica acreditando naquela linha. Não acredita na linha. A linha ela tem que ser bem marcada a partir do momento que você tem treino de fazer marcação. Só que o que você tem que acreditar na movimentação do gráfico, entendendo que não é perfeito. Porém, bateu na linha, fica ligado. Porque às vezes o seu suporte de resistência é um pouco mais para cima. Por isso que às vezes as pessoas têm perda, porque ela acha que existe exatamente assim, ó. O cara vai lá, faz a marcação de duas linhas, e aí ele entra assim, ó. Suporte, resistência, suporte, rompeu, tá. Mas e aí, será que é exatamente isso? Será que aqui não existe uma linha mesmo? Será que aqui, né? Será que o suporte, a resistência, por mais que ele tá aqui embaixo, né? Mas será que, tipo assim, a linha efetiva não é a de cima? Será que só você não marcou? O único problema foi a sua marcação? Então, por isso que é treino, galera. Treino. Treino, 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 treino. Não tem magia, não tem nada disso. É treino. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui essa aulinha. Pico de vela. Como que eu trabalho com pico de vela? Primeiro eu pego um gráfico bem volátil. Certo? Vamos pegar um gráfico volátil. Ó, esse aqui tá volátil. Ó, esse aqui tá volátil. Pico de vela. Não trabalhem, certo? Com pico de vela em horários de eventos, em horários de notícias. Ó, eu vou explicar para vocês um pouco sobre a questão de notícia. Tá? Ó, Investing. Certo? Ó, vou clicar aqui, ó. Entrei. Aí eu venho aqui, ó. Análise. Opa. Não é análise não, galera. Peraí. Peraí que eu esqueci, de verdade. Aqui, notícia e calendário econômico. Certo? Calendário econômico. O que a gente faz? A gente vem aqui, olha só, hoje não vai ter muita notícia. A gente vem aqui nessa parte de baixo. O que a gente analisa para a gente operar aqui? Isso daqui, ó. Só isso aqui. O que é isso daí? É hora, moeda e a importância. Então, hora. Ó, daqui 53 minutos vai ter uma movimentação de duas cabeças. O que é duas cabeças? Só vocês olharem aqui, ó. Uma cabeça, volatilidade esperada. Esperada, baixa. Duas cabeças, volatilidade esperada, moderada. E três cabeças, volatilidade esperada, alta. O que eu faço? Ah, GBP está com duas cabeças. Cara, é uma volatilidade. Eles estão esperando que seja uma volatilidade alta. Então, daqui 53 minutos eu não vou operar 5 minutos antes e nem 5 minutos depois. Mas olha isso aqui. Meio dia e meio vão ter aí, né, uma cabeça para cada na moeda do dólar, né? E vai ter duas cabeças meio de 40. O que eu faço? Meio de 15 eu já paro de operar, só volto uma hora. Por quê? Porque dentro desse período de tempo vão ter essas notícias aqui que eu nem sei o que é. E nem quero saber porque eu não opero fundamentalista. Só que eu já saio fora, já não participo dessa movimentação, porque o gráfico pode agir de forma para nos trazer prejuízo. Então a gente tem que tomar cuidado. Então o único jeito que você utiliza o Investing, o investing.com, é exatamente utilizando isso daí, né? Que é a questão das moedas, certo? Então você olha as moedas, observa bem a hora e a volatilidade. Então se tiver, Luan, e se tiver 10 cabeças, tá vendo uma cabeça? E se tiver 10 esse daqui na moeda USD? É alta volatilidade, porque são 10 eventos numa mesma hora. Meio de meio tem 10 ali. Ah, mas e se tiver apenas um desse aqui, tipo esse aqui, ó, o GBP, tá vendo? Com três cabeças. Aí que você não opera mesmo. É 5 minutos antes e nem 5 minutos depois. Beleza? Pra gente poder conseguir guardar nosso capital aí, certo? E como que a gente opera para notícia? Peraí que travou aqui. Como que a gente opera para notícia? Para notícia a gente opera da seguinte forma, galera.
levamos em consideração... Desculpa, para notícia não. Para pico de vela. Como que a gente opera para pico de vela? Pico de vela vocês vão levar a seguinte consideração, olha só. Ó, pico de vela. Certo? Pico de vela. O que vocês levam em consideração para pico de vela? O gráfico ele tem que estar alta volatilidade. Tem que ter muito pavio. Você opera para a mesma vela, ou seja, pontilhado aqui tem que estar em cima da vela. Você não entra em notícia. E você não entra no meio da vela. Vamos lá ver isso daí como que funciona na prática? Hoje não está muito bom para pico de vela, mas vamos tentar. Ó, esse gráfico aqui está legal, EuroJPY. O que a gente vai esperar então? A gente vai esperar primeiro a vela grudar em cima do quê? Desse pontilhado. Ó, observa só. Observa que o pontilhado está na frente. Eu preciso que esteja em cima da vela. Então eu vou esperar abrir outra vela. Eu dou um zoom menos. O que eu consigo enxergar aqui? Eu consigo ver que existe um suporte nessa parte aqui. O que eu posso aguardar? Eu posso aguardar a vela chegar nesse suporte. Ou então, eu posso acreditar nessa resistência aqui, ó. Agora é só aguardar. Vamos ver. Está numa tendência de baixa. Olha só. Começou a se aproximar ali da minha resistência, eu já fico ligado. Existe uma outra resistência aqui, né? Ó, eu não consegui pegar aqui, galera. Não deu para pegar. Vamos aguardar ainda. Tá? Não deu para pegar, porque ele não bateu na minha resistência, muito menos em algum suporte. E pico de vela é considerando, né, o price action. Todas as análises que eu tenho é levado em consideração o price action. É o estudo profundo que eu tenho sobre o price action. Beleza? Esse gráfico tá legal para aplicar para a mesma vela. Só que não tá do jeito que eu mais gosto, tá? Mas vamos ver o que vai dar. Eu vou aguardar agora a próxima vela dar um pico lá para cima. E aí eu entro. Vamos ver. Eu imaginei que ela fosse descer mesmo. Provavelmente ela vai começar a subir já já. Bom, ela respeitou basicamente aqui, né, o suporte e resistência. Eu vou fazer uma entrada só para vocês entenderem. Deixa eu esperar ela dar um pico aqui para vocês verem. Ó, eu vou entrar para a mesma vela, só para vocês entenderem essa questão de entrar para a mesma vela e entrar para a próxima vela. Putz, eu só precisava que ela desse um pico. Deu, entrei. Olha só, eu entrei para a mesma vela. Luan, como assim você entrou para a mesma vela? Observa que o pontilhado, ó, vamos lá para as informações. Para mim, se der gain, se der loss, para mim o que importa é você entender isso aqui. Tá vendo o pontilhado? Ele está na onde? No meio da vela. O que isso significa? Significa que ao final dessa operação, tá vendo aqui que eu entrei comprando? Se essa vela estiver para cima, ou seja, acima desse ponto de entrada, eu ganho. Se estiver para baixo, eu perco. Entendeu? Então observe que ela está para baixo aqui, então eu estou perdendo, né? Provavelmente eu vou tomar um loss. Tomei um loss. Tá, eu não respeitei nenhum parâmetro de price action, tá? Eu precisaria esperar ela encostar nessa minha linha. Vamos lá, ó. Se ela encostar ali agora, eu entro. Eu vou fazer duas entradas, ó. Fiz a primeira, certo? Vou esperar subir mais um pouco que eu faço a segunda. Bateu na onde agora, galera? Na minha resistência, ou seja, eu tenho um parâmetro para estar operando, certo? Eu tenho como eu posso dizer? Lembra que a resistência, olha só, vamos até desenhar aqui. Vocês lembram que a resistência é um ponto onde o banco, as empresas, enfim, estão controlando para o preço não passar. Ou seja, aqui um exemplo, são 15 reais. E aqui a parte de baixo são 3 reais. O que eu estou fazendo? Por que eu entrei para o pico dessa vela? Bem na minha resistência. Porque significa que a vela ela pode alcançar essa zona, mas ela não vai se manter. Olha só, ela alcança, mas ela não se mantém. Tá vendo? Claro, o que eu levo em consideração? Pico de vela. A gente leva em consideração os picos de vela. Eu ia fazer duas entradas, mas não deu muito certo. Olha só, tomamos um gain aí. Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma. Deixa eu bater lá. Apesar dessa vela já ter feito o pico de vela, existe uma probabilidade muito pequena dessa vela aqui respeitar um pico de vela. Mas se bater lá, eu entro. E sempre assim, ó, pontilhado em cima da vela. Ó, pontilhado vai andar, ó. Presta atenção no pontilhado. Andou. Eu já não entro mais. Pra quê? Pra pico de vela. É isso que a gente tá trabalhando aqui. A gente tá trabalhando em pico de vela. Pra pico de vela a gente já não entra mais. Beleza? Então o gráfico ele tá tentando alcançar o quê? É esse nível aqui. Vamos entrar para a próxima vela para ver se vai funcionar. Ó, fiz uma entrada para a próxima vela ali, só para vocês entenderem o quê?
Quando o pontilhado está na frente, olha o que acontece. Vocês estão vendo que o pontilhado está aqui na frente? Ó, só para vocês entenderem isso. Certo? Ou seja, ele entrou para a próxima vela. Ó, finalizou essa vela, olha só o que aconteceu. Ele abriu outra. Certo? O que isso significa? Que o resultado da próxima vela, eu preciso que essa vela esteja abaixo desse preço aqui. Ó. Eu preciso que a próxima vela esteja abaixo dessa região. Beleza? Então, por quê? Porque eu estou acreditando que a próxima vela vai respeitar o meu suporte e resistência. Galera, entrada que vocês fizerem com o gráfico é sempre levando em consideração o quê? Olha só, o que a gente está conversando aqui do começo ao fim, né? Observa que aqui existe umas velas que saem para fora da minha marcação de resistência. Ah, Lua, mas elas não são resistência? Obviamente elas são resistência. Outra coisa que tem que levar em consideração, né? Fiz uma entrada aqui para a gente entender essa questão da próxima vela. Mas olha só quantos toques tiveram. Olha quantos toques tiveram. Ou seja, existe uma grande chance de um rompimento. Olha lá, foi lá em cima a vela, tá vendo? Por isso que vocês têm que conhecer muito bem price action. Mas a grande ideia aqui é que vocês entendam o quê? O que é entrar para a mesma vela e o que é entrar para a próxima vela. Beleza? Observa que aqui, ó, Luan, a minha linha está aqui. Se você fica preso nisso daqui, o que você enxerga? Você enxerga que o suporte e resistência dessa linha, certo? Para cima. E você acaba esquecendo que o suporte e resistência pode ser que esteja aqui em cima. Ó. Eu vou marcar ele aqui em cima para vocês verem. Ó. Vou marcar aqui em cima, viu? Fiz uma marcação ali em cima. Vou dar uma entrada aqui também. Fiz uma marcação aqui em cima. Se essa entrada efetivar, por que ela vai efetivar? Se ela efetivar positivamente, né? Por que ela poderia efetivar positivamente? Nossa, que barulho que é esse? E por que talvez ela vá efetivar de forma negativa? Ó, olha só, a ideia de eu errar também é poder mostrar para vocês os dois lados da moeda. Então, por que ela poderia dar errado? Primeiro, por que ela poderia dar errado? Primeiro, se a sua marcação tiver aqui embaixo, certo? Tiver aqui embaixo, olha só que existe o que aqui? Pá, 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 rompeu. Olha só, aí bateu aqui e você entra para quê? Você entra para pullback, certo? Por que ela poderia dar errado entrando para pullback nesse ponto? Porque você não analisou o quê? O passado desse gráfico, certo? Você não analisou o passado desse gráfico. Como assim não analisou o passado desse gráfico? Aqui atrás, ó, bem nesse ponto, existe um ponto mais alto. E por que ao invés da sua linha ser ali, a sua linha não é aqui? Então, olha só, galera, presta atenção. Isso daqui é um suporte isso aqui é um suporte resistência. Aqui é um rompimento, fez um pullback, eu entro comprando. Beleza, eu tenho um acerto. Não se você não conseguir fazer essa leitura do passado do gráfico. Como assim, Luan? Por que o suporte e resistência não poderia ser aqui na parte de cima? Certo? E olha só, aqui ele pode até estar fazendo um pullback. Tá? Mas na hora que ele bate lá em cima, ele bate no quê? Uma resistência. Ou seja, bate na resistência aqui, o que acontece? O gráfico desce. Então, possivelmente, ele pode continuar descendo. O que a gente faz nessa questão? Não entra com pullback, certo? Ah, mas espera aí. E se ele efetiva positivamente? A sua chance de acerto é mínima. Mas se ele efetivar positivamente, significa que ele respeitou o que? Essa zona de pullback, que é quase que impossível. Olha lá, ele respeitou, certo? E eu entrei o quê? Eu entrei para a mesma vela, que é o que eu estou explicando para vocês. Aí, olha só as próximas velas, por isso que eu falo, é o ponto certo que vocês entram. Olha as próximas velas, o que acontece? Elas continuam descendo. Por que elas estão descendo, Luan? Se aqui fez um pullback, não era para continuar subindo, né? Por que elas estão descendo? Elas estão descendo. Opa. Elas estão descendo porque ele está respeitando o quê? Essa linha aqui de cima. Ele está falando assim, cara, eu sou a resistência. E não esse cara aqui, ó. Esse cara aqui não é a resistência. Tira o cavalinho da chuva. Respeitou para a mesma vela. Vocês viram que respeitou para a mesma vela. Mas se vocês entrar para a próxima num pullback aqui, achando que esse aqui é um suporte de resistência, e que vocês podem entrar para a próxima vela aqui, o que vocês tinham tomado? Um loss, certo? Então, o que eu faço aqui nesse caso? Eu nem entro, cara. Eu nem entro. Olha só que tá caindo, tá vendo? O que ele está respeitando? Ele está respeitando esse pullback, porque pullback é basicamente isso, né, que a gente acabou de ver aqui. Então vai lá em cima, vai lá embaixo, papapá, papapá. Aí rompeu, ó, rompeu. Aí bate aqui, era para ele fazer isso aqui. Ele está respeitando o pullback? Não tá, porque ele está descendo. Mas por que ele está descendo? Porque ele está respeitando o pullback, pelo amor de Deus.
porque existe um ponto mais alto aqui. E esse aqui é o ponto de resistência forte. É onde os bancos estão de olho, é onde as empresas estão de olho. Então tem que tomar cuidado com esses fatores, beleza? São fatores que as pessoas não levam em consideração, mas que você tem sim que tomar cuidado, certo? Bom, falamos de pico de vela, falamos de pullback e falamos de suporte e resistência. A gente pode falar de reversão também, certo? Eu não sei se eu vou conseguir fazer uma entrada para reversão, porque o gráfico está ficando muito lateralizado, né, nesses pontos aqui. Vamos ver. Mas o que seria uma reversão? Vou explicar rapidamente para vocês. Não é uma análise que eu uso muito, mas reversão é basicamente isso aqui, ó. Vamos imaginar que você faz uma marcação forte lá no passado, certo? Em M15, ó, M15. Aí vamos prestar atenção no quê? Vamos prestar atenção nessa linha aqui, ó. Pera aí. Tem que apagar essa. Essa e essa. E essa também. Olha só. Vamos supor que tá tudo marcadinho, você fez um monte de marcação, tal e tal. Aí o gráfico tá descendo. Aí olha só. Lá no passado tiveram, teve esse toque, teve esse, teve mais um monte pro passado. O que você vai prestar atenção? Você vai prestar atenção na hora que você estiver em M1. Dessa velhinha, na hora que ela bater nessa região, você compra. Entendeu? Na hora que ela bater nessa linha, você compra. Por quê? Olha aqui. Você vê que as velas não conseguem ultrapassar. Olha isso. Elas não conseguem. Por mais que elas tentem, as velas não conseguem ultrapassar esse ponto. É um ponto forte de reversão. Por quê? Vocês entendem que, olha só, em M15, cara, tá sendo respeitado em M15, olha em M5. Ou seja, diversas velas de M1 bateram aqui e não romperam. Diversas velas de M1 bateram aqui e não romperam. Ou seja, é uma taxa forte, é onde o banco está de olho. Se no suporte e resistência de M1 já é difícil de existir um rompimento, nessa zona então é uma área que realmente o banco está de olho, certo? Beleza, vocês acabaram de aprender o quê? Price Action, galera. Acabei de passar para vocês em pouco tempo, em menos de 40 minutos, Price Action, certo? Nossa, Lua, mas como assim? Todo o seu estudo em 40 minutos? Cara, eu driblo o mercado, eu tenho vários tipos de confluências que eu utilizo, isso tudo é tempo. Se eu não conseguir nos passar, com certeza eu conseguiria passar para vocês. Só que isso é o suficiente para pessoas dedicadas conseguirem pegar esse formato e aplicarem no mercado. Porque é o que funciona para mim. Porque é o que funciona para a maioria. Você só tem que se dedicar e fazer funcionar e fazer acontecer para você. Então, aqui estão as estratégias, né? Que estão existentes no meu operacional. É só você pegar e colocar em prática. Beleza? Então, a gente acabou de falar sobre Price Action. Lembrando, você tem que ter uma visão total do mercado. Certo? O que é uma visão total? É você conseguir entender tudo isso. Vocês viram quanta informação eu passei para vocês nesse vídeo? Você precisa estar disposto a perder. Sabe esse dinheiro que está aqui? Eu não estou disposto a perder ele inteiro. Só que eu entendo que eu tenho uma porcentagem de ganho. Mais 5, vai. E tenho uma porcentagem de perda. E eu vou respeitar isso daí. Independente do que aconteça. Eu vou respeitar essas porcentagens. Certo? Por quê? Porque senão eu vou quebrar minha banca. E eu não quero quebrar minha banca. Se eu bater 3%, eu saio. Se eu bater 5%, eu saio. Tá? Luan, dá para operar só com Price Action? É óbvio que sim. Eu ganhei muita grana já só operando Price Action. Mas hoje eu mudei o meu operacional. Certo? A gente precisa driblar o mercado. Lembra disso? Precisa driblar o mercado. E eu resolvi mudar um pouco o meu operacional para poder dar esse drible no mercado e poder ganhar mais dinheiro. Então, não entra só quando bate nas suas linhas de marcação. Sabe? Olha só, tinha uma linha marcada aqui. Olha só o gráfico aqui respeitando a minha linha. Uma reversão. Ó. Veio numa queda, bateu na linha, está subindo. Ou não, eu vou continuar descendo, mas olha só, ele já respeitou pelo menos até aqui. Então, assim, não preste atenção só na linha de marcação. Olha para o gráfico com uma visão diferenciada. Olha para o gráfico como se cada movimento, sabe, fosse muito especial. Olha para o gráfico, né? Cada dia resetando o dia anterior, querendo melhorar, querendo evoluir, né? Aí a gente tem toda essa questão de cada momento ele é especial, de cada momento você tem que ter um tipo de análise, que o gráfico ele é cíclico, que ele vai repetir o seu passado. Você tem que ter com você um bom psicológico para respeitar tudo isso. Você tem que ter com você um bom gerenciamento para você respeitar tudo isso. Então eu acredito muito que o desenvolvimento da pessoa no mercado não vai através de aulas, né? Mas aqui eu já encurto o estudo de vocês. Aqui, aquilo que vocês precisavam estudar e talvez se bagunçar e se perder, aqui eu já estou encurtando. Olha, vão por esse caminho. Estuda pullback, estuda resistência, estuda suporte, estuda isso, estuda reversão, estuda pico de vela. Estuda que vocês vão ter resultado. Certo? Então, beleza. Sobre a questão de
price action, como eu trabalho, é basicamente isso, galera. Agora é só somar aos outros fatores existentes no mercado. Porém, é basicamente isso que eu trabalho aí em price action, beleza? Espero que vocês tenham entendido. E agora, o próximo vídeo, eu vou falar sobre martingale e vou fazer umas operações para vocês aí, tá? Por que, Luan? Como assim martingale, né? Galera, eu já vou adiantar para o próximo vídeo. O martingale, o que acontece? Eu opero price action, só que a gente opera em M1. É impossível que você preveja o gráfico 100%. O que eu faço? Eu utilizo uma estratégia para driblar o gráfico, utilizo uma ferramenta. Ah, mas martingale já me tirou dinheiro, que eu já quebrei banca. Se quebrou banca é porque não sabe seguir gerenciamento, é porque não tem psicológico. Martingale é uma ferramenta que, se bem utilizada, te dá muito dinheiro. Certo? Eu conheço diversas pessoas que ganham muito dinheiro. Eu, pelo menos, ganho muito dinheiro. E eu acho que muitas pessoas talvez não passariam isso para vocês, esse tipo de análise, né? Mas, na verdade, eu utilizo muito martingale nas minhas operações, porque me ajuda bastante. Ah, Luan, mas aí se você perde em um martingale, você basicamente perde 10 win que você teve. Cara, você tem que saber analisar o gráfico. Cara, você tem que saber ver quando ele está volátil. Cara, você tem que ter um gerenciamento que você consiga recuperar isso aí a longo prazo. Cara, você tem que ter um gerenciamento que você respeite todos os dias. Você está respeitando? Se você seguir tudo na risca, você vai ter resultado. Não tem segredo. É seguir na risca e fazer o que tem que ser feito. Certo? Então, o vídeo é esse daqui. Assistam um próximo, que o próximo eu vou estar aprofundando com vocês aí sobre essa questão dessa estratégia aí que eu utilizo, né? Eu vou mostrar para vocês agora as 4 análises que eu utilizo. As 4 análises mais utilizadas por mim aí no gráfico. Beleza?